Grupo Seni hoje é um conglomerado de empresas da área da saúde. Se consolidou assim, desde lá de trás, com a iniciativa da dona Sueli Kaiser, que é a nossa fundadora, que foi estabelecendo serviços de acordo com a necessidade das pessoas. Como ela estava dentro do hospital há mais de 35 anos, ela conseguia identificar claramente qual que era a necessidade das pessoas ao sair do hospital. E a Seni se especializou nisso, no extra-hospitalar. Tudo que é fora do hospital é onde a gente é especialista. E isso a gente tem muito claro. As pessoas que precisam do hospital, o melhor lugar para elas é o hospital. Mas quem pode estar fora do hospital, quem pode ser tratado fora do hospital, precisa sair para fora do hospital para liberar leito para quem precisa estar lá e também para ter uma melhor qualidade de vida fazendo seu tratamento fora do hospital. A Seni veio dessa essência e cresceu com essa essência. E esse é o nosso propósito. E esse crescimento da empresa foi quando uma operadora me perguntou se a gente cuidava de um paciente lá em Araçatuba. Era um juiz, uma pessoa muito influente na cidade, jovem ainda, teve um infarto e demorou o atendimento, então ele estava com cuidados especiais na residência. Paciente que a gente chama de alta complexidade. E nós falamos que cuidava. Cuido, mas ela não tinha estrutura para cuidar não, mas fomos, eu sempre digo, ficamos 3 meses pagando para trabalhar, mas aprendemos. Acabamos levando loja para Araçatuba, montando estrutura em Araçatuba, tem até hoje uma loja lá, né? E montando estrutura lá para atender esse paciente e a operadora, muito assim, agradecida, né, por a gente ter atendido, começou a dar mais pacientes na região e foi aí a nossa capilaridade começou daí. Isso vem fortalecendo, o mercado enxerga isso e tem a Seni como um grande parceiro para solucionar nessa parte de home care, que é uma dificuldade, a abrangência e a capilaridade que tem hoje o nosso país. O Grupo Seni é um dos poucos serviços de home care que possui certificação. Todos os técnicos de enfermagem, toda a equipe multidisciplinar segue padrões de atendimento, protocolos, até internacionais de qualidade e de procedimento. Então nós temos médicos presenciais, médicos à distância, também atendendo para os pacientes que estão mais remotos. Também estamos atendendo via videoconferência, ou seja, nós temos já médicos 24 horas à disposição dos nossos pacientes. Você tem um paciente em casa, você tem o time cuidando dele, ele vai estar no habitat, ele vai estar junto com a família, não tem aquele problema da visita, horário de visita, você tem que ficar no hospital revezando, hoje em dia ninguém tem tempo, né, para ficar de acompanhante, menos risco de infecção hospitalar. É muito melhor você estar na sua casa. É isso que a gente quer, levar essa tecnologia na ponta, levar esse atendimento diferenciado, atender as operadoras de saúde de uma maneira que seja sustentável, mas o principal de tudo, levar uma mudança da qualidade de vida para quem está lá na casa, para quem está internado, para quem está no hospital, para quem está usando a nossa ambulância, para quem está no nosso hospital de transição, que está fazendo uma transição do hospital para casa, em cada um dos nossos serviços. O que a gente sempre quer fazer é levar uma mudança para a pessoa que está usando o nosso serviço. Paciente em primeiro lugar. O médico normalmente ele está à disposição para ajudar nos atendimentos de urgência, emergência, né? Nós temos toda essa humanização com a nossa central clínica, que são os nossos médicos de retaguarda, que dão atendimento de urgência e emergência, mas não é só isso. É o atendimento lá na ponta, são os médicos visitadores, aqueles médicos que estão no dia a dia em contato com o paciente. Eu tive Covid, e quando eu tive Covid, o médico falou assim, era bom ela internar. Eu falei, não vou internar não, eu vou ficar na minha casa, porque eu conheço o melhor home care do Brasil, e eu vou chamar a Seni, vai cuidar de mim em casa. Bom dia. Hoje o Medicina e Ciência tem o aspecto fundamental de discutir uma situação nova, apesar de antiga, do atendimento no hospital de transição. Normalmente qualquer paciente, quando tem algum problema, pensa-se em internação. Faz o seu procedimento, esse procedimento é sucedido ou bem sucedido e
existe muitas vezes necessidade de uma continuidade de tratamento hospitalar. E isso deve ser feito em hospital de transição. Hoje, o tema será este: hospital de transição e o atendimento domiciliar, conhecido como home care. Para isso, nada mais importante que ter uma pessoa para discutir que tem experiência a longo tempo sobre a implantação de hospital de transição e o atendimento de home care. No programa de hoje, teremos a Sueli Noronha Kaiser e o diretor financeiro da CN também, que vai discutir vários aspectos que são importantes para a comunidade. A importância do Medicina e Ciência é informar a comunidade aspectos atuais e de preferência que sejam de interesse de todos. Com a palavra, a Sueli Noronha Kaiser, que é um prazer tê-la em nosso programa Medicina e Ciência. Bom dia a todos, Dr. Milton. Muito obrigado pela oportunidade de estar hoje aqui conversando com vocês, seus ouvintes. Medicina e Ciência realmente é um programa que leva essa informação para as pessoas e eu fico muito feliz por essa oportunidade de estar hoje aqui. Falar sobre o hospital de transição, falar sobre a enfermagem, falar sobre home care, falar sobre eu posso dizer que isso me encanta. E tudo que me encanta eu falo com muito amor e com muita dedicação. O hospital de transição, nós realmente começamos a... Isso, conta a história, como começou? Que eu conto a história? A história é muito importante, as pessoas precisam saber que para se chegar aonde chegou, que depois o nosso diretor financeiro vai dizer como está, quais são esses aspectos, mas a história é muito importante. Conte, por favor. Então, a história começou quando nós estávamos realmente avançando um pouco mais no home care. Já começou depois de uns 10, 12 anos de home care, que nós fomos sentindo a necessidade de uma transição que podemos chamar de uma semi-intensiva. Era para aqueles pacientes que não precisavam mais ficar no hospital, mas também que não podiam ficar em casa. Ou por um problema de uma casa pequena, ou por problema dos familiares, compromissos familiares. Então, por que não fazer um hospital de transição? Ou retaguarda, como se chamava antigamente. Qual o objetivo principal? Levar o paciente para lá, cuidar do paciente, evidentemente, com segurança, com qualidade e principalmente a parte de humanização, que é o nosso propósito principal, mas seria preparar a família para dar continuidade a esse tratamento em casa, ou um cuidador familiar ou um cuidador contratado. Então, o hospital de transição, pode corrigir, é uma necessidade de uma organização multidisciplinar. Multidisciplinar. Tem necessidade de uma preparação de um pessoal, de uma equipe, de várias áreas da saúde, preparados para isso. Com certeza, você está completando exatamente a minha fala. Você tem que ter equipe de nutrição, médico, enfermeiro, físico, fono. Então é todo um time, realmente, a parte da enfermagem, os técnicos, os enfermeiros, para que a gente possa fazer esse preparo, né, da família e da assistência ao paciente. Podemos dizer que é um hotel com assistência de enfermagem, porque é liberado as visitas, pode ter animal de estimação. O importante é que a família e o paciente se sinta cuidado, mas não no hospital. Quer dizer que é uma situação, é muito importante os médicos saberem disso, a população saber disso, que não há necessidade, então, de hospital de ponta para tu cuidar em determinados momentos dos pacientes. É preferível que ele fique em uma situação, vamos dizer assim, mais simples, entre aspas, mas ao mesmo tempo com qualificação. Exatamente, confortável, com qualificação e principalmente dando a oportunidade de treinar a família para dar assistência, dar continuidade àquele tratamento em casa. Então, gostaria de perguntar, como é que começou a história? Há quanto tempo que a CN, que tem o hospital de transição e principalmente atendimento de home care, tem equipamentos e principalmente transporte, que é muito conhecido. Como é que começou? Há quanto tempo começou tudo isso? Nós vamos fazer 40 anos esse ano, né? Eu posso dizer que trabalhando na Beneficência Portuguesa, né, eu vim para São José do Rio Preto, me casei, meu marido é daqui da cidade, nós nos conhecemos no Rio de Janeiro, e eu vim para Rio Preto, e a Beneficência Portuguesa
estava começando cirurgia cardíaca e estava precisando de enfermeira. Já faziam 2 anos que não tinha enfermeiro no hospital. E Dr. Brian, na época, né, um médico inovador na cidade, querendo fazer cirurgia cardíaca, e aí me convidou para trabalhar lá. Fiquei assim, muito preocupada na época, porque não existia escola de enfermagem. Eu fui a 4ª enfermeira a chegar na cidade, só tinham 3 enfermeiras na cidade. E tinha... Que ano foi isso? Mais ou menos, lembra? Lógico. Ai, vocês lembram, né? 1971. 1971. O Brasil já tinha sido campeão do mundo. Já tinha, porque eu estava lá em Botucatu, na faculdade, quando o Brasil foi campeão. Bom. Foi em 1970. Então, eu vim para Rio Preto e a minha preocupação é que não existia escola de enfermagem, não existia nada na cidade e o pessoal não estava preparado para a cirurgia. Então, eu tive que fazer todo um preparo do novo time para trabalhar no hospital. Desde o básico, que é fazer assistência básica, depois treinar os melhores para medicamento, UTI, centro cirúrgico, e aí eu fui treinando o time todo. Inclusive, é um assunto até importante, nós estamos treinando mulheres, porque naquela época eram as mulheres que desenvolveram as pessoas da cidade, domésticas, sem nenhuma preparação. A gente foi treinando, depois com uma parceria com o Senac, a gente conseguiu montar um time para operar no hospital. Isso lá nos anos 80 já, isso nos anos 70. E nos anos 70, posso dizer que até 80 foi todo um processo de melhoria de treinamento de pessoal. Na época a senhora era chamada de enfermeira padrão. Na época era enfermeira padrão. Tinha enfermeira que não era padrão e era padrão. Era padrão. Bom, aí lá nos anos 80 já começou a cirurgia cardíaca a ficar conhecida, né? Inclusive no Brasil todo vinha pacientes de todos os lugares para cá. E aí, em 1986, o hospital já estava no seu limite. A gente precisava de mais leitos para cirurgia e uma fila de pacientes para operar. Então, eu cheguei e falei assim, eu fiz a sugestão de deshospitalizar os pacientes que não necessitavam de hospital, pacientes vascular, neurológico, antibiótico terapia, curativos e outros, né? Falei, vamos levar esses pacientes para casa, desocupa leitos para a gente rodar mais os leitos. E foi aí que tudo começou. Comecei a treinar também pessoas para assistência domiciliar. Na assistência domiciliar é totalmente diferente do hospital, porque você tem que conhecer a patologia do paciente, o tipo de medicamento, mas você tem que saber a hora que você vai chamar um médico, a hora que precisa, que o paciente necessita realmente de uma remoção ou de um cuidado um cuidado melhor para o paciente. E foi aí, doutor, que uma e outras pessoas começam a falar para as pessoas e começaram a me pedir, isso ali não. Eu falei, pera um pouquinho. Isso é um bom nicho de mercado de trabalho, né? Uma oportunidade de mais mercado de trabalho, porque sempre o objetivo é colocar mais mulheres no mercado de trabalho, porque acabou virando um boom. Virou um boom na cidade, né? Eu comecei a treinar, esses anos todos treinando, eu sempre selecionava, evidentemente, aqueles que mais se destacavam e o resto eu soltava na cidade. Então, toda a cidade inteira pode dizer, os hospitais da cidade, quase todos eram pessoas treinadas. E isso foi criando, assim, uma certa confiança no nosso trabalho, né? Nesse desenvolvimento. Eu também tinha um time muito bom. As pessoas, como eu trouxe elas para o hospital, eu sempre falo que o bom líder ele tem seguidores, né? Então, graças a Deus, eu acho que o sucesso da empresa foi realmente as pessoas que estavam conosco, que abraçaram a causa, que vieram com a gente, né? E aí fomos treinando o pessoal para ficar em casa e começou a crescer. E aí precisava de ambulância, precisava de loja para a gente aqui naquela época não tinha, só tinha Rio Médica, né? Sim. Então nós precisamos comprar direto das fornecedores de São Paulo, e começou a juntar caixas e mais caixas. Então temos que abrir uma loja para poder vender para os nossos pacientes. Faltou de muitos pacientes. Aí vamos abrir uma loja. Então surgiu um novo negócio de trabalho. Do país. Não, aí começou a vir pacientes de toda a região, já comprava, a gente começou a entregar. Então foi assim, um boom de negócio, tanto no home care como na loja, porque ela começou a gente vendia, alugava, montava a estrutura da residência, então você contratava pessoas, tinha que ter carro para fazer entrega. Foi assim, uma coisa, tudo assim muito rápido. Precisava ter ambulância também.
A gente Claro. não tinha ambulância, né? Cada vez foi sendo necessário um aumento de estrutura. Aumentando a estrutura. Aí nós fomos comprar uma ambulancinha sucateada lá em Neves Paulista, doutor. E essa ambulância mal chegou a Rio Preto. Ela veio, mas tudo bem, chegou, mas casa, hospital, casa, resolve. Sim. Só que começaram a chamar a ambulância também para remoção. Então, outro nicho no mercado, vamos investir numa ambulância melhor. Aí compramos uma ambulância, e essa ambulância era uma caravana, e ela começou a fazer viagens, até que um dia chegou um cliente de São Paulo, muito diferenciado, falou: não vou pôr meu pai numa caravana, cabe numa caravana. Ok, A caravana falou: vamos adequar. então vamos comprar uma ambulância melhor. Né? Aí comprou uma besta, né? Ele não aguenta mais a história da besta. Aí todo mundo falava: chama a besta da Sueli, chama a besta. Pegou, todo mundo a besta pegou. Aí os médicos depois falaram: Sueli, você tem uma besta, monta uma UTI, tu precisa levar um paciente. Falei: outro nicho, monta uma UTI. Então, assim, as coisas foram acontecendo pela necessidade. E aí a observação da oportunidade de novos empregos, a observação de treinar mais pessoas na área da saúde. E principalmente, você mostrar que a enfermagem, ela é muito forte quando você refere à assistência, cuidado. Porque a enfermagem é a arte do cuidar. Sim. Então nós temos que cuidar. É com quem fica o paciente. É com quem fica o paciente. E aí a gente foi desenvolvendo tanto a parte da remoção, como a parte das lojas, começou a crescer, até que veio um desafio, doutor Milton. Nós atendíamos pacientes particulares, muitos particulares. Aí uma operadora de saúde me ligou perguntando se eu não tinha condições de atender um paciente, um juiz de direito em Araçatuba, que tinha sofrido um AVC numa praça fazendo uma caminhada. Um juiz ainda jovem. O que eu respondi? Nós fizemos, mas nós Claro não que vamos. tínhamos. Yes. Yes, vamos. E, só que a gente não tinha ainda realmente essa estrutura para atender fora. Eu sempre falo, financeiro aqui perto, os 3 meses nós pagamos para trabalhar. Mas a operadora ficou tão feliz com o resultado, com o tratamento, que uma coisa que a gente sempre se preocupou exatamente era o que eu chamo de tripé. A segurança da família de levar o paciente, dar o paciente para a gente, a qualidade da assistência, né? O pessoal está realmente treinado para cuidar do paciente em casa, e a parte da humanização, que sempre foi a essência da empresa, humanização. E aí a operadora ficou muito agradecida e começou a dar paciente para a gente no interior de São Paulo, e nós fomos expandindo, né? Fomos para Araçatuba, Ribeirão, Marília, onde mais? Campinas. E hoje nós estamos em São Paulo. É o nosso maior polo. Olha a responsabilidade. Sim, agora a Medicina e Ciência vai discutir isso posteriormente. Então nós vamos dar um pequeno break. Logo voltamos com o tema Hospital de Transição e Atendimento Domiciliar Home Care. O SUS, Sistema Único de Saúde, propicia atendimento domiciliar. O atendimento domiciliar é uma modalidade de atenção à saúde que visa prestar cuidados de saúde aos pacientes em seu próprio domicílio. O SUS oferece esse serviço para pacientes com mobilidade reduzida, idosos, pessoas com deficiência ou doenças crônicas que têm dificuldade de se deslocar até uma unidade de saúde, como diabetes, hipertensão, câncer, etc. Pacientes em cuidados paliativos, com doenças terminais ou em fase avançada. Pacientes com necessidades especiais, como bebês prematuros ou crianças com condições de saúde complexas. O atendimento domiciliar pode incluir visitas de médicos e enfermeiros, administração de medicamentos, cuidados de enfermagem, fisioterapia, acompanhamento psicológico. Para solicitar o atendimento domiciliar, o paciente ou familiar deve entrar em contato com a unidade de saúde mais próxima e solicitar o serviço. É necessário ter o cartão do SUS e um médico que indique a necessidade do atendimento domiciliar. Os planos de saúde também propiciam atendimento domiciliar. Haja uma necessidade dos órgãos locais da área de saúde estejam organizadas.
estejam organizadas do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de organizar atendimento, do ponto de vista de poder, às vezes, ter a necessidade de fazer remoções e a necessidade de saber para onde levar esses pacientes. Tudo isto leva a uma nova especialidade que ocorreu a partir do evento do Hajj, que acontece na Meca, do ponto de vista na Arábia Saudita, em que houve uma publicação no Lancet Infectious Disease. Ziad Memish publicou esse artigo, na qual dava orientações de como proceder nessas situações. Não devemos esquecer que, inclusive, houve ações terroristas nesse local, o que obrigou a um atendimento médico muito acentuado. Então, a organização em grandes aglomerações é uma opção fundamental para o local em que se organiza os eventos. A necessidade de uma organização global, do conhecimento do local onde vai ocorrer e dos riscos que todos podem passar nas grandes aglomerações. Isto é um aspecto da nova especialidade de grandes aglomerações. Medicina e Ciência. No programa de hoje, estamos discutindo Hospital de Transição e Atendimento Domiciliar, com Sueli Noronha Kaiser e com Wesley Ortolani, que está aqui também. Falei certo o nome? Certo, Ortolani. Wesley Ortolani. Então, nós vamos dar continuidade. O Sueli estava falando dos problemas do início do atendimento do home care, as necessidades que foram ocorrendo. E como é que evoluiu, então, já que ficou maior do que Rio Preto, ou maior que São José do Rio Preto? Então, eu fico assim, muito feliz, né, de poder falar isso. Foi o reconhecimento do nosso trabalho, do nosso time, porque ninguém hoje faz nada sozinho, e ainda mais nessa área da saúde, né? Esse time que tem nos acompanhado, esse time de colaboradores, pessoas que também acreditaram no home care, que vem vindo conosco, é que fizeram a diferença. Um bom atendimento, um bom treinamento. E nós tivemos que também partir, à medida que nós fomos crescendo para outra cidade, a preocupação era como treinar, como chegar o treinamento para esses colaboradores. E foi que nós construímos aqui a sede, viemos aqui para esse espaço maior, com uma preocupação de oferecer maior estrutura para poder atender as operadoras de saúde, porque aí começou, depois o Wesley pode estar falando da quantidade de operadoras de saúde hoje que nós temos, que foi o treinamento com plataforma, né, online. Então, isso daí, a gente tem um estúdio, que são gravados todos os treinamentos, as orientações, os nossos colaboradores do Brasil, porque hoje nós estamos no Brasil, todos. Nós temos vamos avançar, vamos trazer... A nossa capilaridade, né, está muito grande. Então vamos avançar um pouquinho. A CN está em quais locais no país? Já que você pode falar melhor como é que é a situação. Seja bem-vindo também. Muito obrigado. Depois de todo esse pioneirismo que a dona Sueli contou muito bem, né? Hoje o Grupo CN ele é um dos 5 maiores do Brasil. Ele está em todas as capitais, tem 10 filiais espalhadas pelo Brasil. Atende hoje, a gente brinca, né? Nós temos mais de 2.500 quartos espalhados pelo Brasil, que são pacientes em atendimento, né? E hoje representa um dos maiores grupos de saúde e de home care. Tem duas situações, né? O home care ele é um aliado das operadoras e dos hospitais, porque hoje a falta de leitos e a necessidade de deshospitalizar o paciente e levá-lo para a casa, o home care ele atua como um grande aliado, isso porque ele primeiro tira a pressão dos hospitais e leva para dentro da casa um tratamento mais humanizado, fazendo com que também da parte econômica para a operadora se torne mais vantajoso, porque não tem todo aquele custo que o hospital hoje requer. Então o home care, além de ser algo que pode ajudar muito na recuperação do paciente, como tratamento humanizado em casa, também reduz a sinistralidade das operadoras, que hoje
depois da pandemia, isso se tornou muito evidente, né, transformando muito a situação econômica do país e das operadoras e dos planos médicos como um todo. Então, a CENI... Dá alguns números aí, eu acho que os telespectadores gostam de número. Exato. Hoje em dia, número e percentagem é muito importante. Dá um número para a gente de quantos estados... A gente atende todo o Brasil, as grandes operadoras. Nós temos 2.500 pacientes em atendimento em home care, nos mais variados estados, né? Temos 10 filiais, então a maior capilaridade do Brasil em atendimento em home care, o Grupo CENI hoje proporciona, falando com grandes operadoras, as nacionais e as regionais. Então, hoje em atendimento, tem alguns produtos que a gente tem no home care, que é atenção domiciliar, a internação domiciliar e o procedimento pontual, que se chamam os produtos que acaba aplicando o medicamento em casa. Então isso ajuda muito a fazer. O grande volume está no atendimento domiciliar, que vai na parte de equipe multi, de um curativo, de um banho, de atendimentos pontuais que se resolvem dentro de casa. Pós-operatório. E tem também o de internação domiciliar, que esse é um volume também representativo, que são pacientes que ficam em longa permanência dentro do home care em casa. E isso também a gente leva desde do medicamento, a gente leva a alimentação, profissionais, toda a parte físio, fono, equipe multi para dentro da casa do paciente. Então, hoje nós temos mais de 2.500 pacientes em atendimento e isso representa quase que indiretamente mais de 5 ou 6 mil profissionais diretamente envolvidos na casa, porque você tem 3 técnicos que se revezam, você tem o auxiliar, a enfermagem, o médico que visita. Então, no contexto do home care, temos mais de 7 mil profissionais envolvidos no atendimento direto desses 2.500 pacientes em atendimento. Voltando aqui para nossa casa, quantos hospitais de transição existem em São José do Rio Preto? Olha, eu acho que só o nosso. Só o nosso. Podemos dizer que o Hospital de Transição foi um case de sucesso. O grupo investiu aqui em São José do Rio Preto como um modelo para poder depois expandir para demais localidades. E o Hospital de Transição ele tem que estar muito ligado onde está a demanda, onde está o paciente. Como São José do Rio Preto é uma cidade pequena, mas que abarca toda a região metropolitana, então você pode ter uma restrição de volume. Então hoje nós temos 10 leitos totalmente ocupados e com fila de espera de algumas operadoras para poder fazer esse tratamento mais direcionado. Existe pretensão de outros hospitais de transição? Existe ambição nisso? Sim, doutor. Nós temos um estudo que foi feito, inclusive com uma aquisição de uma área para a expansão desse produto aqui em São José do Rio Preto. Contudo, devido à crise econômica e incertezas de investimento, nós optamos em manter a situação em 10 leitos e caso haja uma procura muito grande, o projeto está pronto e dependendo de implementação em alguns meses que pode ser feito esse investimento. Então essa é uma ambição. Sim, é um produto, como a gente falou, que pode ser muito bem escalonável. Em São Paulo e em outras regiões de maior população, existe esse produto com maior intensidade, né, maior uso, porque ele pode fazer com que o paciente saia de alta muito mais rápido do que ficar ou internado ou em casa, porque você tem cuidados intensivos dentro do Hospital de Transição que pode intensificar e fazer com que ele saia muito mais rápido em alta do que ficar em casa esperando o tratamento, porque você tem equipe multifísio, fono, nutri e médicos 24 horas dando assistência a esse paciente. Então, para o operador é importante, porque ajuda com que esse tratamento seja mais intensivo e ele possa estar em alta, né, e sair muito mais pronto do que ficar num leito de hospital. É uma tranquilidade para a família, né, porque hoje ninguém tem tempo, todo mundo a vida está muito corrida, o tempo está muito curto. Então, você ter o paciente no hospital de transição é muito mais fácil para a família do que no hospital, que tem problema de horário de visitas, que tem uma série de restrições.
E ali o paciente ele fica como se fosse um hotel mesmo. E fazendo até um paralelo, complementando o que a dona Sueli está falando, entre o home care e o hospital de transição. O home care, ele tem, falando em números, ele é um custo 30% mais baixo do que manter um paciente dentro do hospital. Mas você leva para o home care e o atendimento é direto para ele. No hospital de transição, ele é um pouco mais baixo, porque você acaba diluindo aquele custo da estrutura em vários pacientes. E isso também para a operadora é melhor do que manter o paciente ou no home care ou até mesmo no hospital. Então o hospital de transição ele é até um pouco mais vantajoso do ponto de vista econômico para as operadoras. Bem, Medicina e Ciência discutindo hoje hospital de transição e atendimento domiciliar e home care. Vamos dar mais uma paradinha, logo voltamos com o mesmo tema. O Sistema Único de Saúde, SUS no Brasil, pode oferecer internação em hospital de transição quando houver necessidade clínica e for a forma adequada de assistência. O que é hospital de transição? São unidades destinadas a pacientes que já não precisam mais de cuidados intensivos, mas ainda não têm condições de receber alta para casa ou para convívio habitual. O objetivo é continuar a reabilitação, monitoramento e cuidados até que a alta definitiva seja possível. Quando o SUS cobre, quando a internação for parte do cuidado necessário e estiver prevista no tratamento indicado pela equipe de saúde do SUS, médicos, equipe multiprofissional. Isso ocorre, por exemplo, após alta de UTI, em casos de dependência de suporte para reabilitação, traqueostomia, ventilação mecânica domiciliar ainda não viabilizada, feridas complexas, entre outros. Onde pode ocorrer serviços públicos próprios, hospitais contratados e unidades parceiras credenciadas no SUS, incluindo organizações sociais e hospitais filantrópicos, conforme a regulação e disponibilidade regional. Regulação e autorização. O acesso depende de regulação local, ou seja, pelo encaminhamento e autorização da rede municipal/estadual de saúde. A Central de Vagas, regulação, avalia necessidade clínica, priorização e disponibilidade de leitos. Se houver negativa, é possível pedir reavaliação ou recorrer administrativamente. Documentação e encaminhamento. Geralmente é necessário laudo/relatório médico, exames e justificativa clínica. O encaminhamento costuma ser feito pela equipe que acompanha o paciente no hospital de origem via regulação. Direitos do usuário. Você tem direito à continuidade do cuidado pelo SUS e ao acesso à regulação. Se houver demora, negativa indevida ou violação de direitos, pode-se o pedir explicação formal à coordenação de regulação do município/estado, o procurar ou acionar a ouvidoria do SUS, o procurar o Conselho Municipal/Estadual de Saúde, o registrar denúncia no Ministério Público ou buscar medida judicial, habeas corpus, ação de obrigação de fazer, etc., com apoio de advogado ou defensor público, se houver risco à saúde. O programa Medicina e Ciência hoje está discutindo hospital de transição e atendimento domiciliar, home care, com Sueli Noronha Kaiser e Wesley Ortolani. Vários aspectos já foram discutidos, mas muitos ainda terão que ser discutidos e apresentados para todos os nossos telespectadores. Dona Sueli, Wesley no passado falou, no bloco anterior, sobre o aspecto do seu atendimento multidisciplinar e ambições. Quais são a ambição da pessoa que engendrou todas essas ideias de hospital de transição e atendimento domiciliar? Diga para nossos telespectadores. Ih, rapaz, tem coisa pra caramba ainda, sabe? Uma das coisas que eu pretendo fazer breve, mas a diretoria aqui, financeira, e nosso CEO ainda não aprovou,
é a entrega de medicamentos com drone. Olha que chique. O que você acha, doutor? Interessante. Não é? Interessante. É o futuro. Na guerra é só com drone hoje em dia? Mas por que não entregar medicamentos mais? Já imagina você estar na sua casa, chega um drone assim, você pega, né? Nossa, interessante. Isso daí é uma... E tem outras que eu não posso falar por enquanto, mas Não sei tem várias. Nós não podemos parar, né? Como você é jovem, Ai, que o que delícia. você está pensando nesse aspecto de inteligência artificial, com essa mudança aí? Você já falou que é drone. É drone. Teria alguma outra? Não, tem várias, mas eu gostaria de deixar o financeiro falar. Então, por favor, Wesley. Esse tema que a dona Sueli abordou, ela falou do drone, mas acho que a gente pode levar para a dimensão de tecnologia, né? O Grupo Seni, ele se destaca muito pelo investimento que foi feito nos últimos anos em tecnologia, Exato. na parte de preparar para um crescimento futuro. Então, hoje, nós investimos numa startup digital para controlar os atendimentos nas casas. Só de equipe multi, fora a parte de enfermagem, são mais de 35 mil atendimentos que a gente realiza nos diversos tipos de equipe multi nos pacientes. Então, para controlar isso, a gente tem um software que faz ligado via GPS no celular do profissional, quando ele está na casa, se ele executou o atendimento, se ele concluiu a visita, se a família deu a validação que ele esteve lá, e ele assina junto com a família para concluir esse atendimento de forma a evitar fraudes e dar segurança, tanto para a operadora que nos contrata, quanto para nós que temos que validar aquele atendimento feito. Então, a tecnologia que a dona Sueli menciona da entrega do drone é muito conectado a essa parte de levar a empresa para um patamar de segurança, olhando sim para a parte de tecnologia. Na parte de inteligência artificial, hoje, a gente já tem análises de pacientes para saber se, mediante algum tipo de medição de temperatura, febre, pressão... Seria um aplicativo? Isso é um aplicativo que está na casa, que o técnico de enfermagem informa alguns sinais vitais do paciente e a inteligência artificial já nos dá dados para dizer, preciso mandar um médico fazer uma consulta online, por que não? Para que evite com que esse paciente ele tenha uma piora clínica e tenha que ser reinternado ou internado. Então hoje a gente tem trabalhado forte na parte de tecnologia, porque estar dentro do hospital é fácil de você visitar o paciente no quarto. Agora o nosso paciente está a 2.500 quilômetros aqui, lá no interior do Ceará. Então por isso que a tecnologia ela é necessária para mantermos um contato direto com a casa e dar segurança de atendimento para o paciente. Não, isso é muito importante. Inclusive, vários desses aspectos, inclusive conversei com o Júnior, vários pontos do ponto de vista de controle do paciente através de aplicativos que, em determinadas situações. Eu acho que isso, na realidade, será o futuro. O paciente ser controlado, inclusive, à distância, para que haja uma atuação mais efetiva do que necessita realmente esse paciente, porque cada paciente é diferente, cada um tem uma necessidade, às vezes, adicional. Eu acho que isso é muito importante e fico muito feliz em saber que isso existe e que, na realidade, o drone que ela está pensando é uma coisa muito maior. Sem dúvida. Muito maior. Então, explica mais isso, eu tenho um interesse nesse ponto e os telespectadores, com certeza, devem ter esse interesse. Hoje, como funciona? O sistema, são dois grandes sistemas. A empresa investiu na parte de sistema, como a gente chama de back-office, que é aquilo que controla toda a parte administrativa, financeira, de controles. Inclusive, nós somos auditados por empresa grande, as Big Four de auditoria. Nós investimos grande no SAP. SAP é um sistema parrudo, muito forte no sistema de back-office. E na parte de front office, que nós chamamos, que é um termo muito técnico, mas é aquilo que está na casa do paciente, que transmitindo para a parte de enfermagem é o beira-leito. Então hoje o beira-leito é conduzido por um outro sistema a qual a gente investiu para sair na frente e ter esse controle da casa do paciente de forma muito mais rápida e online, para que dê a segurança de que o paciente está sendo assistido e a gente tem o controle. Então esse é um sistema que foi de uma startup digital lá de Vitória. Nós aportamos recursos
para nos transformarmos de forma online. Hoje é o que vai levar a Sene a um outro patamar de controle e se destacar do tradicional em termos de trazer todo o prontuário físico para o digital. É esse o nosso interesse. Até o final do ano, nós já vamos ter 100% de todo o atendimento do paciente de forma digital e controle no sistema. Muito bom. Eu tenho a impressão que está indo muito bem. Eu acho que essa entrevista, vamos dizer assim, esse bate-papo, com certeza vai continuar, porque eu fiquei realmente interessado em alguns pontos que eu tenho interesse como médico. Mas eu acho que agora vamos dar um pouco de uma situação mais familiar, vamos dizer assim. Vou pedir para a Lara para perguntar alguma coisa. A Lara está aqui, não teve oportunidade até o momento. Seria bom que você perguntasse alguma coisa para a Sueli ou então para o Wesley. Sim, eu quero perguntar para a dona Sueli, porque eu estou com um livro muito interessante aqui nas minhas mãos e gostaria que ela contasse um pouquinho para nós sobre esse livro. Olha, na realidade, eu vou completar o que o Wesley falou e vou falar do livro. O que o Wesley falou é o seguinte, o que é a Sene hoje, né? Isso me deixa assim, muito feliz, porque foi as coisas que foram acontecendo naturalmente, foram aparecendo propostas de trabalho para que a gente pudesse estar oferecendo mais oportunidade para as pessoas, para que pudessem trabalhar, profissionalizar essas pessoas. E eu já imaginava isso lá, 40 anos atrás. Eu falava, isso é o futuro, porque você ser tratado no conforto da sua casa, se você tem uma equipe multiprofissional te cuidando em casa, com certeza você tem muito mais tranquilidade, a parte da humanização principalmente, né, disso tudo. E ver tudo isso acontecendo hoje me deixa, assim, muito feliz, porque era realmente o nosso propósito para que isso acontecesse. Baseado nisso, o que aconteceu com o livro? Toda essa história, comecei a contar tantas vezes, todo mundo querendo saber como é que, na evolução desse tempo, aí alguém falou um dia assim para mim, por que você não escreve um livro? Aí eu falei, olha, não tinha pensado nisso, eu vou escrever um livro. E aí foi a hora que nós começamos a pensar, então, o que escrever? Uma história, vou fazer uma biografia, como eu cheguei na cidade, como eu conheci meu marido, como eu vim parar em São José do Rio Preto, e aí fomos contando toda a evolução da empresa. E o mais importante também, que eu sempre falo, é a profissão de enfermagem, né? Mostrar o que eu estava conversando com a Leila há pouco, da importância da enfermagem na arte do cuidado. Sim. Porque o paciente em casa, ele precisa do enfermeiro, ele precisa do cuidado. E toda a equipe multiprofissional realmente dá importância. E foi aí que nós resolvemos fazer um livro para poder contar a história da minha chegada em Rio Preto, e como ela está evoluindo até hoje. Aliás, nós precisamos atualizar o livro na próxima edição, colocar essa parte aí da tecnologia, porque ela parou já, acho que uns 3, 4 anos atrás, tem muita coisa para ser colocada. Nós queremos a continuidade, viu, dona Sueli? Tem muito mais, mas realmente esse foi o objetivo, contar um pouquinho da nossa história. Bom, vamos aproveitar, agora eu fiquei um pouco animado para fazer algumas questões aí, né? Na verdade, existe possibilidade de publicação científica dos dados que vocês têm? Eu tenho interesse. Acredito que pessoal, sim. Com certeza tem. É muito importante. Tem muito, tá? Porque há necessidade. Muito bom. Eu creio que o programa Medicina e Ciência atinge o seu objetivo de passar informações aos telespectadores e mostrar quem é esta empresa no país. Não é uma empresa local, é uma empresa nacional, dando atendimento para os seus pacientes, está pensando no futuro. Então eu gostaria de pedir a Sueli e ao Wesley algumas considerações finais, porque o programa já está chegando ao fim e nós temos que, na realidade, parar. O telespectador está preparado para assistir outras coisas. Gostaria de ouvir as considerações finais. Primeiro o Wesley, que está falando de tecnologia, e finalizamos com a Sueli. Por favor. Muito obrigado pelo programa. Acho que é muito importante discutir a saúde e o home care.
e o Hospital de Transição como um auxílio, né, à saúde no Brasil, que no nosso mercado, com o envelhecimento da população, dificuldade de acesso a plano de saúde, porque fica caro, e também o sistema de saúde público ele não consegue chegar e atender a todos. Então, o legado que a dona Sueli colocou e deixa, e que a gente segue, é olhar o cuidado do paciente, tratar de forma humanizada e dar aquilo que ele precisa, aliado à parte econômica, que é importante. Com a mudança, ela precisa estar equilibrada. E para isso a gente investe em tecnologia, fazendo com que o Grupo Sene se mantenha atualizado e buscando sempre o futuro, perpetuando aí o legado e o trabalho belíssimo que a dona Sueli fez há 40 anos. Por favor. Muito obrigada, Wesley. Muito obrigada, Milton. Muito obrigada. Na realidade, o que eu quero deixar, uma mensagem final, eu sempre digo que você, telespectador que está nos ouvindo, fique atento aos sinais. Fique atenta às oportunidades. Não perca as oportunidades, não. Acredita nos seus sonhos e vai em frente, porque quando a gente quer uma coisa, a gente tem conhecimento e a gente quer fazer, a gente consegue. E a gente precisa ter pessoas que nos acompanham para que a gente possa desenvolver todos os nossos sonhos. Muito obrigada pela oportunidade, fiquei muito feliz de estar hoje aqui com vocês. Este foi o objetivo do Medicina e Ciência: trazer para o conhecimento de todos, do país, uma empresa que atua na área de hospital de transição e atendimento domiciliar e que está pensando no futuro. E o futuro já chegou e o sonho deve sempre continuar.